Hoje muitas pessoas têm dado as mesmas desculpas, e desculpas em cima daquilo que elas mesmas oraram. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Cesta de Pão. Toda sexta-feira, todo último dia da semana, nós temos uma palavra que possa edificar a sua vida. Se você viu lá no Instagram, nós colocamos a imagem de um gato que desistiu de perseguir o rato. E a questão principal é que o instinto desse gato foi afetado, ou o comodismo por ter sempre ração dentro da sua casa os desestimulou de buscar e ativar o seu instinto. Pois bem, isso tem muito a ver também com a nossa vida espiritual. Algumas coisas têm acontecido que nós temos perdido o instinto do cristão genuíno na oração, na palavra, no jejum. E esse é um assunto que nós vamos falar daqui a pouquinho. Se você ficar aqui, vai ser uma grande alegria. Procure estar com a sua Bíblia, meditar junto comigo aqui no texto. Certamente o Espírito Santo falará com você nesse assunto tão importante que é a falta de fome no cristão. Bora lá? Amém, pessoal? Vamos fazer uma introdução direta nas Escrituras. Temos um texto um pouco mais amplo. Eu gostaria de ler com você o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versos 16 a 24. Diz assim: Porém, ele lhes disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, e importa e vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me dê desculpas. Outro disse: Casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Saí depressa pelas ruas dos bairros, trazei aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, já fiz tudo como mandaste, e ainda tem lugar. E disse o Senhor ao seu servo: Saí pelos caminhos e valados, força-os a entrar para que minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Então Jesus aqui está trazendo uma parábola acerca do reino de Deus e fala sobre a questão de que pessoas deram desculpas, foram convidadas e deram desculpa para estar na ceia. E o final dessa história é que outros ocuparam o lugar e houve um decreto dizendo que eles não participariam da ceia. Pois bem, irmãos, um dos problemas da nossa geração na verdade, é uma coisa boa até. Nós temos acesso a muita tecnologia, nós temos acesso a muito comodismo. Eu me lembro quando eu era criança, para trocar de canal, mudar a estação de TV, nós tínhamos que levantar do sofá, ir até a televisão e mudar no seletor. E aqui já revelam como eu sou já velhinho, né? Bem passado já. Hoje, né, já temos o controle remoto, já temos temos muito acesso a coisas que nos trazem conforto, mas o conforto pode se tornar um inimigo para algumas coisas. Trazendo para a nossa vida espiritual, muitas coisas fazem com que afete o nosso estágio inicial lá da conversão. Quando nós temos um encontro com Jesus, vem um fogo, vem um dinamismo na nossa fé, nós ficamos, tudo é bom, nós temos uma paixão, sabe? Uma fome. Com o passar do tempo, alguns fatores vão tirando essa paixão, como acontece às vezes num casamento. O fator tempo, por si só, já é algo que afeta essa paixão. A espera adiada, como dizem provérbios, adoece o coração. Às vezes, é algo que a pessoa busca em oração. Deus tem um outro plano, a forma de Deus agir é diferente, isso traz um cansaço. E são vários motivos, assim. Mas, assim, o que me chama a atenção, e isso foi um tópico que nós ministramos domingo na igreja, é que as próprias bênçãos do Senhor podem gerar em nós um comodismo, uma falta de paixão, ser afetado o nosso instinto de oração. Porque se nós pararmos para olhar aqui, amados, nessa parábola, existem 3 pontos aqui. Foi convidado ali, um convite para uma ceia, um banquete, e aí eles começaram a dar desculpas. E é interessante que os 3
ou as três desculpas, vamos lá, campo, junta de bois e um casamento, não são pecados. Não são coisas que o inimigo gerou. Foram bênçãos que foram alcançadas. Ou seja, essas pessoas prosperaram. Vamos trazer criar aqui uma conexão com os nossos dias. Então, a pessoa começou a ter uma vida de oração, a pessoa começou a andar com Deus, a pessoa começou a colocar em prática os princípios das Escrituras, e por fé também, também pelo seu trabalho, por mérito, começou a prosperar. Então aqui nós temos o prosperar de alguém que comprou um terreno, de alguém que comprou, fez uma troca de veículo, de carro, e alguém que alcançou a bênção do casamento. O casamento é a maior de todas as bênçãos aqui descritas. Porém, todas essas bênçãos geraram uma acomodação. E eles fizeram um juízo de valores, ficaram ali, fizeram uma análise, poxa, essa ceia, mas... Então hoje muitas pessoas têm dado as mesmas desculpas. E desculpas em cima daquilo que elas mesmas oraram. Só, olha, eu não posso me envolver mais com Deus, não posso mais ter tempo de oração, não posso mais ter aquele fogo que eu tinha, porque agora eu estou tão atarefado. E é aquilo que aconteceu com Marta e Maria. Maria fez a opção, mesmo tendo ali uma necessidade, que era a organização da casa, ela conseguiu ter um discernimento de olhar assim, o mais importante agora é ouvir o Senhor. Já Marta, ela não... Ela fez algo que era correto, não fez um pecado, mas dentro daquele momento que tinha Jesus dentro da sua casa, ela preferiu organizar, preferiu dar prioridade para algo que não era tão importante. Jesus disse assim para ela: Marta, Marta, tu andas cansada, tu andas ocupada com muitas coisas. Uma só é importante, a tua irmã fez a escolha certa. Amém? Então, queridos, precisamos voltar a algumas práticas. Nós precisamos retornar ao nosso estágio inicial de conversão. Sendo que agora já somos mais maduros, você já tem mais tempo de fé. Ou quem sabe você está começando na sua caminhada, essa palavra está chegando para você. Você não pode perder a paixão. Você não pode se acomodar. Nós precisamos ter um entendimento, mas que tem três áreas que são fundamentais para a vida do cristão: o estudo da palavra, o tempo de oração, o jejum. E essas práticas, o pastor Luciano Subirá fala que nós precisamos olhar da seguinte forma. Nós precisamos entender que é um dever. Se é um dever, nós precisamos praticá-lo. A prática rotineira vai levar-nos a uma disciplina. A disciplina correta, dentro da intimidade que o Espírito Santo vai nos levar a um prazer. Então, nós temos que sair. O dever gera a disciplina vai gerar o prazer. Ou seja, ter prazer em orar. Ou seja, o salmista diz, o prazer dele era meditar. E esse é um dos pontos que nós temos. Ah, pastor, mas eu acho também que isso aí não é grave. Perder essa motivação, esse fogo, essa paixão. Ora, a carta que é escrita à igreja de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse, ela vai dizer que ela era uma igreja que ela tinha boas obras, porque o texto diz, eu conheço as tuas obras, eu sei que tu tens um empenho nas obras. Ela tinha estudo porque ela colocou em xeque aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Então, haviam muitas qualidades. Porém, o texto diz que eles perderam a paixão. Ali diz assim, tenho contra ti que perdeu o primeiro amor. Eu vejo isso de uma forma muito engraçada. Nós não podemos distinguir aquela empolgação do primeiro momento de conversão. Nós não podemos achar que é natural e normal perdê-la no decorrer dos anos. Às vezes, eu já vi uma cena que ela seria cômica se ela não fosse trágica. Às vezes, aqueles cristãos que já estão um tempo na caminhada e perderam essa fome, essa paixão, eles, dentro dessa desmotivação, eles começam a ver os novos convertidos e essa galera pegando junto e vamos embora e vamos fazer acontecer. E às vezes alguém diz assim, eles estão no primeiro amor. Como se isso era um estágio que deveria automaticamente desaparecer com o tempo, e justamente ao contrário. Quanto maior for a intimidade, quanto maior for essa paixão, virá o conhecimento, o entendimento, as experiências, e isso precisa, assim como num casamento, ter essa aliança renovada a cada dia. Amados, em nome de Jesus, esse assunto começou com uma brincadeira de um desenho, começou ali de uma forma lúdica, mas é a forma de tentar atrair a tua atenção para um assunto muito sério, de vital importância para a tua vida. Você não pode perder a fome. Minha mãe dizia que, para quem está com fome, um pacote de bolacha se torna um banquete. E para quem não está com fome, você pode apresentar a melhor comida que for.
a pessoa não vai ter aquela disposição. Sermão da Montanha, Jesus diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E a minha oração nesse momento que você vai estar vendo esse vídeo é que de alguma forma inquiete você. Quem sabe você é um cristão, um líder, um ministro, um profeta, um pastor e você está vivendo um tempo de comodismo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ser firmes e constantes, abundantes, sempre produtivos. Em nome de Jesus, eu quero orar para que você seja despertado da fome. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, Tua palavra, Senhor, declara que nós devemos pregar a todo tempo e em todas as oportunidades. Eu te louvo, Senhor, porque o ministério está proporcionando, Senhor, com que haja, Senhor, uma pregação, Senhor, para a internet. Pai, eu quero te agradecer pela fome que nós estamos tendo de fazer este propósito. Mas eu te peço em nome de Jesus, não haverá êxito se isso não gerar no coração daquele que ouve, daquele que está assistindo, Pai, um despertamento, um reavivamento, Senhor, na vida espiritual, na vida natural, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que assim como está escrito, Pai, que haja um crescimento na graça e no conhecimento. Também, Senhor, haja, Senhor, dentro do coração de quem está assistindo, Pai, uma fome para não só desejar estar na intimidade contigo, contemplando a tua glória, te adorando no secreto, mas também manifestando no público. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Galera, continue orando pela nossa vida, continue intercedendo por nós e que eu sei que alguma pessoa vai ser alcançada por esta palavra. Eu tenho certeza que haverá um despertamento. Um grande abraço, até a próxima sexta de pão. E pão, lembra fome. Vamos lá, desperta a fome em você.